Gente como você deveria estar num abrigo, não incomodando pessoas de bem. Um milionário humilhou um menino de rua na frente de todos numa praça lotada. O que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. Quando esse mesmo homem viu sua filha cadeirante dançando com aquele garoto, ele descobriu que havia cometido o maior erro da sua vida. O sol ainda não havia nascido completamente quando Rafael abriu os olhos. Aos 11 anos, o menino negro já conhecia cada detalhe da vida nas ruas da cidade grande. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que contrastava com as roupas surradas e os pés descalços que tocavam o concreto frio da calçada onde havia passado mais uma noite. Rafael se levantou, devagar, esticando os músculos doloridos. Ao seu redor, outros moradores de rua ainda dormiam, enrolados em papelões e cobertores rasgados. Ele caminhou até uma fonte pública próxima e lavou o rosto com água gelada, tentando espantar o cansaço. No reflexo da água, viu seu próprio rosto magro, mas seus olhos guardavam algo que nenhuma dificuldade conseguia apagar: esperança. A rotina matinal de Rafael era sempre a mesma. Primeiro, verificava se todos os seus vizinhos da rua estavam bem. Dona Maria, uma senhora de 60 anos que vivia ali há 3 anos, tossia muito durante a noite. Rafael pegou o último pedaço de pão que havia guardado no bolso e ofereceu a ela. "Obrigada, meu anjo", sussurrou ela com a voz rouca. "Você sempre cuidando dos outros." Rafael sorriu timidamente. Era assim que ele havia aprendido a viver, cuidando uns dos outros, porque nas ruas a solidariedade era a única riqueza que todos podiam compartilhar. Ele ajudou Dona Maria a se levantar, arrumou o papelão onde ela dormia e se certificou de que ela tinha água para beber. Por volta das 8 da manhã, Rafael decidiu ir até a praça central da cidade. Era lá que ele tinha mais chances de conseguir algumas moedas ou sobras de comida dos transeuntes apressados. A praça ficava no coração do bairro nobre, cercada por prédios espelhados e lojas de grife. Rafael sabia que sua presença incomodava muita gente por ali, mas ele sempre se comportava com educação e nunca insistia quando alguém dizia não. Naquela manhã de quinta-feira, Rafael estava sentado discretamente num cantinho da praça, observando as pessoas passarem, quando ouviu o ronco potente de um motor. Um Mercedes-Benz preto com vidros escuros estacionou bem em frente à praça. As rodas do carro brilhavam tanto que pareciam espelhos, e Rafael podia ver seu próprio reflexo distorcido nelas. A porta do motorista se abriu e desceu um homem alto, de aproximadamente 45 anos. Leonardo Campos vestia um terno azul marinho impecável, sapatos de couro italiano que reluziam sob o sol matinal, e no pulso um relógio dourado que provavelmente custava mais do que Rafael poderia imaginar. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados para trás e ele caminhava com a postura de alguém acostumado a ser obedecido. Leonardo fechou a porta do carro com força e começou a falar ao telefone, gesticulando nervosamente. Sua voz era alta e autoritária, e mesmo à distância, Rafael podia ouvir pedaços da conversa sobre contratos de milhões e prazos inadiáveis. Foi nesse momento que o destino decidiu entrelaçar duas vidas que pareciam estar em universos paralelos. Rafael, com fome e sem saber como conseguiria comer naquele dia, reuniu coragem e se aproximou de Leonardo. Seus pés descalços faziam pouco barulho no chão de pedras da praça, mas Leonardo o notou se aproximando e franziu a testa, claramente incomodado. "Desculpa incomodar, senhor", disse Rafael com a voz baixa e respeitosa. "O senhor não teria algumas moedas, ou talvez um pedaço de pão? Eu não comi nada desde ontem." Leonardo parou a ligação abruptamente e olhou para Rafael de cima a baixo, com uma expressão de nojo e irritação. Seus olhos percorreram as roupas sujas do menino, os pés descalços, o cabelo desgrenhado. "Que absurdo é este?"
Leonardo praticamente gritou, fazendo várias pessoas na praça pararem para olhar. Como é que deixam uma criança dessas solta aqui, perturbando pessoas de bem? Onde estão seus pais? Rafael sentiu o rosto queimar de vergonha. Várias pessoas tinham parado de caminhar e estavam olhando para a cena. Ele abaixou a cabeça e murmurou: "Eu não tenho pais, senhor. Eu só estava pedindo um pouco de ajuda." "Não tenho tempo para isso." Leonardo continuou em voz alta, gesticulando de forma exagerada. "Eu pago milhares de reais de impostos todos os meses justamente para que existam lugares apropriados para gente como você. Não é na rua que vocês deveriam estar." Uma senhora idosa que passava pela praça parou e olhou para Leonardo com desaprovação. "Que falta de educação", murmurou ela. "É só uma criança pedindo ajuda." Leonardo se virou para a senhora com os olhos flamejando. "A senhora acha normal uma criança abandonada abordando pessoas na rua? Isso é perigoso. Como sabemos que ele não vai tentar roubar alguma coisa?" Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas tentou segurá-las. Ele nunca havia roubado nada na vida, nunca havia feito mal a ninguém. Tudo o que ele queria era um pouco de comida. "Eu nunca roubei nada, senhor", Rafael disse com a voz trêmula, mas tentando manter a dignidade. "Eu só queria um pouquinho de ajuda. Eu posso até trabalhar, varrer alguma coisa, lavar seu carro." "Trabalhar?" Leonardo deu uma risada cruel que ecoou pela praça. "Você acha que eu deixaria alguém como você encostar no meu carro? Sabe quanto ele custa? Mais do que você. Vai ver de dinheiro na vida inteira." Mais pessoas se juntaram ao redor e Rafael podia sentir os olhares de pena e curiosidade. Alguns sussurravam entre si, claramente desconfortáveis com a situação. Um homem de meia idade se aproximou e disse: "Rapaz, não precisa humilhar a criança assim. Se não quer ajudar, é só dizer que não." Leonardo se virou para o homem com raiva. "Não venha me dar lição de moral. Vocês acham que é ajuda deixar essas crianças na rua fazendo isso? É estimulando a vagabundagem. Tem abrigo, tem instituição, tem lugar apropriado para isso." Rafael respirou fundo e levantou o rosto, encarando Leonardo diretamente nos olhos. Por um momento, algo passou entre eles. Uma faísca de humanidade que fez Leonardo hesitar por uma fração de segundo. "Eu não sou vagabundo, senhor", Rafael disse com uma firmeza que surpreendeu a todos os presentes. "Eu durmo na rua porque não tenho para onde ir, mas eu ajudo quem precisa. Eu cuido das pessoas mais velhas que estão na mesma situação que eu. Eu nunca fiz mal para ninguém." Leonardo, talvez percebendo que havia ido longe demais, ou talvez incomodado com a forma como o menino o encarava, deu as costas e começou a caminhar em direção ao carro. "Não tenho tempo para isso", resmungou. "Procurem os órgãos competentes." Rafael ficou parado no meio da praça, cercado por olhares de pena e algumas palavras de conforto de desconhecidos. Uma senhora se aproximou e colocou 5 reais na mão dele, dizendo baixinho: "Não liga para ele não, filho. Deus vê tudo." Mas Rafael mal escutou as palavras de conforto. Seus olhos estavam fixos no Mercedes-Benz que se afastava, e algo dentro dele havia mudado. Não era raiva exatamente. Era uma determinação que ele nunca havia sentido antes, como se aquele encontro humilhante tivesse plantado uma semente que ainda iria germinar de formas que nem ele mesmo imaginava. Naquela noite, Rafael voltou para seu cantinho, na rua, mas não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando para as estrelas e sussurrou para si mesmo: "Um dia eu vou mostrar para ele quem eu realmente sou." Ele não fazia ideia de que esse dia chegaria muito mais cedo do que imaginava, e de uma forma que nenhum dos dois jamais poderia prever. Leonardo Campos dirigia seu Mercedes pela avenida principal, mas sua mente ainda estava na praça. O encontro com o menino o havia irritado mais do que deveria, e ele não conseguia entender por quê. Talvez fosse o jeito como o garoto o havia encarado no final, com aqueles olhos que pareciam ver através dele.
Havia algo ali que o incomodava profundamente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Sua empresa de construção civil estava fechando 3 contratos milionários naquela semana, e cada detalhe precisava ser perfeito. Não havia tempo para ficar pensando em meninos de rua. Leonardo morava em uma mansão no bairro mais exclusivo da cidade. O portão automático se abriu assim que reconheceu seu carro, e ele estacionou na garagem que comportava 6 veículos. Além do Mercedes, havia um Porsche para os finais de semana, uma Range Rover para quando precisava parecer mais despojado, e outros 3 carros que ele raramente usava. A casa tinha 3 andares, piscina com cascata, academia particular, sala de cinema e um jardim que era cuidado por uma equipe de jardineiros profissionais. Tudo era impecável, elegante, mas quando Leonardo entrou pela porta principal, um silêncio pesado o recebeu. «Boa tarde, senhor Leonardo», cumprimentou Carmen, a governanta que trabalhava para a família há mais de 10 anos. «A senhora saiu há 1 hora para o salão de beleza e a senhorita Isabela está no quarto dela». Leonardo assentiu e subiu as escadas de mármore em direção ao 2º andar. Passou pela porta do quarto de sua filha e hesitou por um momento. Podia ouvir o som baixo da televisão vindo de dentro do quarto. Ele levantou a mão para bater na porta, mas depois desistiu e continuou caminhando em direção ao seu escritório. O escritório de Leonardo era seu refúgio pessoal. As paredes eram forradas de estantes com livros de negócios, diplomas emoldurados e fotos dele recebendo prêmios empresariais. Ele se serviu de um uísque importado e se sentou na poltrona de couro atrás da mesa de mogno, enquanto Leonardo bebia seu uísque e revisava contratos. Do outro lado da cidade, Rafael estava vivendo uma realidade completamente diferente. Depois do encontro humilhante da manhã, Rafael havia conseguido juntar R$ 15 durante o dia. Era dinheiro suficiente para comprar comida, mas ele fez algo que poucas pessoas conseguiriam entender. Dividiu tudo com outros moradores de rua que estavam passando fome. «Rafael, você precisa comer também», disse João, um homem de 40 anos que havia perdido o emprego 6 meses atrás e acabou nas ruas. «Você já está muito magro». «Eu como depois», Rafael respondeu, entregando um pão a uma mulher idosa que tremia de frio. «A dona Lúcia precisa mais do que eu». Era sempre assim. Rafael podia estar com fome, com frio, com medo, mas sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. Nas ruas, ele havia se tornado uma espécie de líder silencioso, alguém que organizava a divisão de comida, que cuidava dos mais fracos, que resolvia conflitos com palavras ao invés de brigas. Naquela noite, Rafael estava ajudando a cuidar de um senhor idoso que havia chegado às ruas há poucos dias. O homem, que se chamava Antônio, estava desorientado e assustado. «Eu trabalhei a vida inteira», Antônio repetia, olhando para as próprias mãos trêmulas. 40 anos na mesma empresa. Nunca imaginei que ia acabar assim. Rafael se sentou ao lado dele e disse com gentileza: «O senhor não acabou em nada. O senhor só está passando por uma fase difícil. Vai ver que as coisas vão melhorar». «Como você pode ser tão otimista, menino? Você é só uma criança e já está nessa vida há quanto tempo?» Rafael olhou para o céu estrelado e respondeu: «Desde os 7 anos. Mas eu aprendi que se a gente desistir da esperança, aí sim a gente acaba. Então eu prefiro acreditar que algo bom vai acontecer». Enquanto Rafael confortava o Sr. Antônio, Leonardo estava em seu quarto luxuoso, mas não conseguia dormir. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade iluminada. De seu quarto, ele podia ver as luzes dos prédios, o movimento das avenidas, mas não conseguia ver as pessoas que dormiam nas ruas. Leonardo pensou na esposa, que havia saído para jantar com as amigas, como fazia quase todas as noites. Eles mal conversavam mais, vivendo vidas paralelas dentro da mesma casa. Depois,
Pensou em Isabela, sua filha de 9 anos. Isabela era a única coisa verdadeiramente importante na vida de Leonardo, mas ele não sabia como demonstrar isso. Desde o acidente que a deixou cadeirante 2 anos atrás, a menina havia se fechado em seu próprio mundo. Leonardo se sentia culpado, impotente, e isso o deixava ainda mais distante. Ele caminhou pelo corredor silencioso até o quarto da filha. A porta estava entreaberta e ele podia vê-la dormindo, sua cadeira de rodas estacionada ao lado da cama. Isabela era linda, com cabelos castanhos cacheados e o mesmo formato de olhos do pai. Mas há meses Leonardo não a via sorrir de verdade. Leonardo se lembrou de como Isabela era antes do acidente. Ela dançava, corria, ria alto, enchia a casa de alegria. Agora, ela passava a maior parte do tempo no quarto, assistindo televisão ou desenhando sozinha. No dia seguinte, Leonardo acordou cedo e seguiu sua rotina habitual. Banho, café da manhã sozinho enquanto lia jornais de economia e depois direto para o escritório. Ele passou pelo quarto de Isabela, que ainda estava dormindo, e pensou em acordá-la para se despedir, mas decidiu não incomodar. Durante todo o dia, Leonardo esteve ocupado com reuniões importantes. Fechou 2 contratos que renderiam milhões para sua empresa. Assinou papéis, tomou decisões que afetariam centenas de funcionários. Mas por alguma razão, nada daquilo o estava deixando satisfeito como costumava deixar. À tarde, durante uma pausa entre reuniões, Leonardo estava em seu escritório quando sua secretária bateu na porta. Senhor Leonardo, a escola da Isabela ligou. Ela se recusou a participar da aula de educação física novamente e está chorando. A coordenadora gostaria de falar com o senhor ou com a senhora. Leonardo suspirou e massageou as têmporas. Minha esposa não pode ir? Ela está no spa, senhor. Deixou o celular desligado. Está bem, diga para eles que eu vou buscar a Isabela mais cedo hoje. Quando Leonardo chegou à escola particular onde Isabela estudava, encontrou sua filha sentada sozinha no pátio, desenhando em um caderno. Ela levantou os olhos quando o viu se aproximar, e Leonardo sentiu o coração apertar ao ver que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Oi, princesa, ele disse, se abaixando para ficar na altura dela. Que tal se voltássemos para casa? Um pouco mais cedo hoje? Isabela apenas assentiu com a cabeça e fechou o caderno. Leonardo ajudou a colocá-la na cadeira de rodas e empurrou-a até o carro. Durante todo o trajeto, ela ficou em silêncio, olhando pela janela. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Rafael estava fazendo algo que fazia todos os dias, mas que ninguém sabia. Ele estava dançando. Em uma praça pequena e quase deserta, longe do movimento do centro, Rafael havia encontrado um cantinho onde se sentia seguro para expressar o que havia dentro dele. Não tinha música, não tinha sapatos apropriados, não tinha nada além de seu próprio corpo e uma paixão que queimava em seu peito. Rafael dançava como se sua vida dependesse disso. Cada movimento era uma forma de falar sem palavras, de sonhar acordado, de transformar toda a dor e dificuldade em algo belo. Ele havia aprendido a dançar observando apresentações na televisão dos estabelecimentos comerciais, imitando movimentos, criando os próprios passos. Quando dançava, Rafael esquecia da fome, esquecia do frio, esquecia da humilhação. Ele se transformava em algo maior do que suas circunstâncias. Voava sem sair do chão, sorria sem motivo aparente. Naquele final de tarde, um senhor idoso que passava pela praça parou para observar Rafael dançar. Ficou ali por mais de 10 minutos, hipnotizado pela paixão e talento do menino. Quando Rafael finalmente parou, ofegante e suado, o senhor se aproximou. Menino, ele disse com a voz emocionada. Ah, quantos anos você dança assim? Rafael ficou sem jeito, como sempre ficava quando alguém o pegava dançando. Eu gosto de me mexer um pouco.
Isso não é só se mexer, filho. Isso é arte. Isso é talento. Puro. Rafael sorriu timidamente, mas por dentro seu coração estava batendo forte. Era a primeira vez que alguém reconhecia que o que ele fazia era especial. Qual é o seu nome, menino? Rafael. Rafael, meu nome é professor Augusto. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O que você tem não se aprende. É um dom, é talento puro. Era uma sexta-feira de madrugada, quando Rafael acordou mais cedo que de costume. O céu ainda estava escuro, pintado, apenas por algumas estrelas que insistiam em brilhar mesmo com a aproximação do amanhecer. Ao seu redor, os outros moradores de rua ainda dormiam profundamente, envoltos em cobertores rasgados e papelões que os protegiam do frio do concreto. Rafael se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Havia algo dentro dele que pedia movimento, que pedia liberdade. Era como se seu corpo guardasse uma energia que precisava ser liberada, e ele sabia exatamente onde podia fazer isso sem incomodar ninguém. Caminhou pelas ruas vazias da cidade, seus pés descalços, conhecendo cada irregularidade do asfalto. As luzes dos postes criavam pequenas ilhas de claridade na escuridão, e Rafael se dirigiu para seu lugar secreto, uma praça pequena e esquecida no final de uma rua residencial, onde sabia que ninguém o incomodaria. A praça tinha um chafariz antigo no centro que não funcionava há anos, alguns bancos de madeira desgastada e uma área pavimentada que, para Rafael, era o palco perfeito para seus sonhos. Não havia música, não havia plateia, não havia nada além dele e a madrugada silenciosa. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, algo havia mudado em sua postura. Ele não era mais o menino tímido e humilhado que pedia esmolas na praça central. Ali, naquele momento, ele era um artista. Começou devagar, com movimentos suaves que pareciam conversar com o vento. Seus braços se moviam como ondas, seu corpo se balançava com uma graça natural que não podia ser ensinada. Gradualmente, os movimentos foram ficando mais intensos, mais expressivos. Rafael dançava como se estivesse contando uma história sem palavras. Cada gesto falava de sua dor, de seus sonhos, de sua esperança. Ele saltava, girava, deslizava pelo chão com uma fluidez que transformava os movimentos mais simples em pura poesia. Não havia coreografia ensaiada. Tudo saía de dentro dele, natural como respirar. Rafael havia aprendido a dançar observando apresentações na televisão através das vitrines das lojas, copiando movimentos que via nos filmes que passavam nos cinemas ao ar livre dos shoppings, criando seus próprios passos quando a inspiração chegava. Ele dançou por quase uma hora, perdido em seu próprio mundo. Suor escorria por seu rosto, mas ele sorria. Um sorriso verdadeiro, genuíno, que raramente aparecia durante o dia. Quando finalmente parou, ofegante e exausto, escutou o som de alguém batendo palmas. Rafael se virou assustado e viu o professor Augusto sentado em um dos bancos da praça. O idoso tinha cabelos brancos, roupas simples, mas limpas, e seus olhos brilhavam de emoção. "Desculpe, menino", disse o professor, se levantando devagar. "Eu não queria assustar você. Eu estava voltando da padaria quando ouvi uns passos aqui na praça. Pensei que podia ser alguém fazendo alguma coisa errada, então vim ver. Mas quando cheguei aqui..." O professor fez uma pausa, claramente emocionado. "Menino, faz mais de 40 anos que eu trabalho com dança. Fui professor de balé, dancei em companhias, vi milhares de pessoas tentando aprender o que você acabou de fazer naturalmente." Rafael ficou sem palavras, sem saber se devia correr ou ficar. Ninguém nunca havia falado sobre sua dança daquela forma. "Rafael", disse professor Augusto, "eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O que você tem não se aprende. É um dom. É talento puro." Rafael sentiu o coração acelerar. Eu gosto de dançar. Não sei fazer nada certo." "Fazer certo?"
Professor Augusto riu gentilmente. Filho, você dança com a alma. Isso é muito mais importante do que qualquer técnica. Técnica se aprende, mas o que você tem, isso vem de Deus. O professor se aproximou mais, seus olhos estudando Rafael com curiosidade e compaixão. Me conta uma coisa, Rafael. Onde você mora? Onde estão seus pais? Rafael abaixou a cabeça, a realidade voltando como um balde de água fria. Eu moro na rua, senhor. Não tenho pais. Professor Augusto sentiu o coração apertar. Ele olhou para as roupas surradas do menino, para os pés descalços, para o corpo magro que, mesmo assim, se movia com tanta graça. Há quanto tempo você vive assim, meu filho? Desde os 7 anos. Agora eu tenho 11. E você vem aqui dançar sempre? Rafael assentiu. Quase todas as madrugadas. É o único momento que eu me sinto livre. Professor Augusto ficou em silêncio por alguns momentos, visivelmente emocionado. Depois, se sentou no banco e fez um gesto para Rafael se sentar ao seu lado. Rafael, eu quero te contar uma coisa. Quando eu era jovem, tive a oportunidade de dançar em grandes teatros, de ensinar pessoas famosas, de viajar o mundo inteiro. Sabe o que eu descobri? Descobri que a dança mais bonita, a mais verdadeira, não acontece nos palcos iluminados. Acontece quando alguém dança porque precisa, porque é a única forma que tem de falar com o mundo. Rafael olhou para o professor com olhos curiosos. O senhor ainda dança? Meu corpo já está velho demais para dançar como eu gostaria. Professor Augusto sorriu tristemente. Mas quando eu vi você ali, foi como se eu estivesse vendo a dança mais pura que já existe. Você me lembrou, porque eu me apaixonei pela dança há tantos anos. Eles conversaram por mais alguns minutos, até que o sol começou a aparecer no horizonte e Rafael disse que precisava ir. Rafael, disse o professor antes dele partir. Você vem aqui amanhã de novo? Venho sim, senhor. Então, eu vou estar aqui. Quero ver você dançar de novo. E quem sabe eu possa te ensinar algumas coisas que vão fazer sua dança ficar ainda mais bonita. Rafael sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Ele saiu correndo em direção à rua principal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo estava acordando em sua cama king size, entre lençóis de algodão egípcio. Mas o despertar luxuoso não conseguia afastar a sensação de vazio que o acompanhava há meses. Leonardo tomou banho, se vestiu com um terno novo e desceu para tomar café da manhã. A mesa estava posta com louças finas, sucos frescos, pães importados, frutas exóticas. Tudo perfeito, mas ele comia mecanicamente, sem prestar atenção no sabor. Isabela desceu para tomar café da manhã pouco depois, já vestida com o uniforme da escola particular onde estudava. Ela dirigiu sua cadeira de rodas até a mesa e cumprimentou o pai com um bom dia baixinho. Dormiu bem, princesa? Leonardo perguntou, tentando soar interessado. Dormi, ela respondeu sem muito entusiasmo, mordiscando uma torrada. Leonardo observou a filha enquanto ela comia. Isabela estava cada vez mais magra, mais fechada em si mesma. Ele sabia que ela estava sofrendo, mas não conseguia encontrar uma forma de ajudá-la. Isabela, ele começou hesitante. Que tal se sábado nós fizéssemos alguma coisa juntos? Podemos ir ao shopping, ao cinema ou a qualquer lugar que você queira. Isabela levantou os olhos para o pai e, por um momento, Leonardo viu uma faísca de interesse. Papai, será que a gente podia ir a uma praça? Faz tanto tempo que eu não vou a uma praça. A resposta surpreendeu Leonardo. Ele esperava que ela pedisse para ir a um lugar fechado, controlado, como sempre fazia desde o acidente. Claro, princesa. Que praça você gostaria de visitar? Isabela pensou por alguns segundos. Aquela praça grande no centro da cidade, com o chafariz bonito e as árvores grandes. Leonardo sentiu um aperto no estômago. Era exatamente a praça onde havia humilhado o menino 2 dias antes. Mas como podia negar algo para Isabela, especialmente quando ela finalmente estava demonstrando interesse em sair de casa? Está bem.
Ele disse, forçando um sorriso. Sábado de manhã nós vamos à praça. Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E Leonardo sentiu que talvez estivesse fazendo a coisa certa. Depois que Isabela saiu para a escola, Leonardo ficou sozinho na mesa, mexendo distraído no café. Pela primeira vez em muito tempo, sua filha havia pedido algo específico, havia demonstrado vontade própria. E justamente para ir à praça onde ele havia se comportado de forma tão cruel. Leonardo tentou se concentrar no trabalho durante todo o dia, mas a imagem de Isabela sorrindo continuava aparecendo em sua mente. Quando foi a última vez que ele a havia visto verdadeiramente feliz? Quando foi a última vez que eles haviam passado um tempo de qualidade juntos? À noite, quando voltou para casa, Leonardo encontrou Isabela em seu quarto, como sempre. Ela estava sentada na cama, desenhando em um caderno. Ele bateu na porta e entrou. Oi, princesa. Que está desenhando? Isabela mostrou o desenho para o pai. Era um desenho de uma menina dançando, com os braços abertos, como se estivesse voando. A menina do desenho tinha as pernas funcionando perfeitamente. Leonardo sentiu um nó na garganta. Está muito bonito. Você se lembra de quando dançava? Eu sonho com isso quase toda noite, Isabela disse baixinho. No sonho, eu ainda consigo dançar. Quando eu acordo, sempre esqueço por alguns segundos que não posso mais. Leonardo se sentou na beirada da cama, sem saber o que dizer. Como ele podia confortar alguém quando ele mesmo se sentia tão perdido? Papai, Isabela continuou, você acha que existe algum jeito de uma pessoa na cadeira de rodas conseguir dançar? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele nunca havia pensado nisso antes. Eu acho que deve existir, princesa. Existem muitas formas diferentes de dançar. Isabela assentiu pensativa. Eu espero que sim, porque eu sinto que ainda tem muita dança aqui dentro de mim, ela disse, colocando a mão no peito. Naquela noite, Leonardo dormiu mal, pensando nas palavras da filha. No dia seguinte, seria sábado, e eles iriam juntos à praça. Ele só esperava que fosse um dia tranquilo, sem encontros desagradáveis que pudessem estragar o passeio com Isabela. Do outro lado da cidade, Rafael também estava se preparando para dormir, mas seu coração estava cheio de esperança. Pela primeira vez na vida, alguém havia reconhecido seu talento, havia dito que ele era especial. Professor Augusto havia prometido voltar, havia prometido ajudá-lo a melhorar. Rafael olhou para as estrelas e sussurrou, obrigado. Não sabia bem para quem estava agradecendo, mas sentia que algo estava mudando. Era como se uma porta estivesse se abrindo, como se, finalmente, algo bom fosse acontecer. Ele não imaginava que no dia seguinte o destino estaria preparando um encontro que mudaria a vida de todos para sempre. Sábado amanheceu com um céu azul e sem nuvens. Leonardo acordou mais tarde que, de costume, sentindo-se nervoso por uma razão que não conseguia explicar. Durante o café da manhã, Isabela estava visivelmente animada, mais do que ele a havia visto em meses. Papai, a gente ainda vai à praça hoje? Perguntou ela, mexendo ansiosamente as mãos. Claro, princesa. Que tal irmos depois do almoço? O sol não estará tão forte. Isabela sorriu e assentiu energicamente. Leonardo não conseguia se lembrar da última vez que a havia visto tão entusiasmada com alguma coisa. Depois do almoço, Leonardo ajudou Isabela a entrar no carro. Ela havia escolhido um vestido amarelo florido e insistiu em levar um caderno de desenho. Durante o trajeto até a Praça Central, ela ficou olhando pela janela, observando tudo com curiosidade. Faz tanto tempo que eu não saio de casa assim, comentou Isabela. Está tudo tão diferente. Leonardo sentiu uma pontada de culpa. Desde o acidente, ele havia se concentrado tanto em proteger Isabela que acabou a isolando do mundo. Talvez fosse hora de mudar isso. Eles chegaram à praça por volta das 3 da tarde. Leonardo estacionou o carro e ajudou Isabela a sair. A praça estava movimentada,
com famílias passeando, crianças brincando, vendedores ambulantes oferecendo pipoca e algodão doce. Leonardo empurrou a cadeira de Isabela até um banco próximo ao chafariz central. Que tal se sentarmos aqui? Dá para ver toda a praça. Isabela concordou, mas seus olhos estavam inquietos, como se procurassem alguma coisa. Papai, você pode me levar mais para perto daquelas árvores? Quero desenhar as sombras que elas fazem. Leonardo achou estranho o pedido específico, mas empurrou a cadeira até onde ela indicou. Era um cantinho mais tranquilo da praça, com bancos antigos sob árvores frondosas. Enquanto Isabela começava a desenhar, Leonardo se sentou ao lado dela, observando o movimento da praça. Foi então que seus olhos se fixaram em uma figura familiar do outro lado da praça. Era Rafael. O menino estava sentado discretamente próximo a uma fonte, observando as pessoas passarem. Ele parecia ainda mais magro do que na última vez, mas havia algo diferente em sua postura, uma confiança que não estava lá antes. Leonardo sentiu o estômago se contrair. Ele havia esperado não encontrar o menino ali, especialmente com Isabela presente. Por um momento, pensou em levar a filha para outro lugar, mas ela estava tão concentrada em seu desenho que ele não quis interrompê-la. Rafael, por sua vez, ainda não havia notado Leonardo e Isabela. Ele estava observando uma família que brincava próxima à fonte, um sorriso melancólico no rosto. Era evidente que aquela cena o fazia lembrar de algo que ele nunca teve. Foi Isabela quem primeiro notou Rafael. Papai, ela disse baixinho, sem tirar os olhos do menino. Você está vendo aquele garoto ali perto da fonte? Leonardo seguiu o olhar da filha, fingindo não saber de quem ela estava falando. Sim, por quê? Ele parece triste, Isabela observou. E também parece que ele se move de um jeito diferente, como se soubesse dançar. A observação de Isabela surpreendeu Leonardo. Como ela podia perceber isso à distância? Por que você acha isso, princesa? Não sei explicar. É o jeito como ele move os ombros, como ele balança ao ouvir a música que está tocando ali longe. Parece que o corpo dele quer dançar, mesmo ele parado. Leonardo olhou mais atentamente e percebeu que Isabela estava certa. Rafael se balançava sutilmente ao som da música que vinha de uma loja próxima, seus movimentos naturais e fluidos, mesmo sentado. Nesse momento, Rafael levantou os olhos e viu Leonardo. Por alguns segundos, eles se encararam através da praça. Rafael reconheceu imediatamente o homem que o havia humilhado dias antes, mas desta vez não havia medo em seus olhos. Havia algo mais maduro, mais determinado. Rafael se levantou devagar e, para surpresa de Leonardo, começou a caminhar em direção a eles. Não com a timidez da primeira vez, mas com uma dignidade que fez Leonardo se sentir desconfortável. Papai, Isabela sussurrou, ele está vindo para cá. Leonardo sentiu o coração acelerar. Ele não queria que Isabela presenciasse qualquer tipo de confronto, mas também não podia simplesmente sair correndo. Rafael parou a alguns metros de distância e disse com voz calma, boa tarde. Sua voz era diferente da primeira vez, mais segura, menos suplicante. Ele olhou diretamente para Leonardo. Depois seu olhar se desviou para Isabela. Boa tarde, Isabela respondeu antes que Leonardo pudesse dizer qualquer coisa. Eu sou Isabela. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Muito prazer, Isabela. Eu sou Rafael. Leonardo observava a interação em silêncio, sem saber como reagir. Havia algo na forma como Rafael falava com Isabela que era respeitosa e gentil, completamente diferente do que ele esperaria de um menino de rua. Rafael, você gosta de dançar? Isabela perguntou de repente. A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele olhou para Leonardo como se pedisse permissão para conversar com sua filha. Como você soube? Rafael perguntou, intrigado. Pelo jeito como você se move. Meu pai diz que eu tenho um olho bom para essas coisas.
Leonardo ficou surpreso. Ele nunca havia dito isso para Isabela. Rafael olhou novamente para Leonardo, e desta vez havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Posso conversar com sua filha sobre dança? Leonardo assentiu quase imperceptivelmente, ainda processando o que estava acontecendo. Eu amo dançar, Rafael disse para Isabela, seus olhos se iluminando. É a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo inteiro. Eu também amava, Isabela disse com voz melancólica. Antes eu dançava o tempo todo. Agora, ela olhou para sua cadeira de rodas e não terminou a frase. Rafael seguiu seu olhar e entendeu imediatamente. Mas ao invés de demonstrar pena, ele se abaixou para ficar na altura de Isabela. Sabe o que eu acho? Ele disse com entusiasmo. Eu acho que dança não é só sobre as pernas, é sobre o coração, sobre sentir a música. E pelo jeito que seus olhos brilharam quando você falou sobre dançar, eu tenho certeza de que você ainda tem muita dança dentro de você. Isabela olhou para Rafael com os olhos arregalados. Você realmente acha isso? Tenho certeza, Rafael disse com convicção. Posso te mostrar uma coisa? Isabela olhou para o pai pedindo permissão. Leonardo, ainda processando a transformação na personalidade de Rafael, assentiu. Rafael se afastou alguns passos e começou a se mover ao som da música distante. Mas não eram movimentos elaborados. Eram gestos simples, feitos principalmente com os braços e o tronco. Movimentos que alguém sentado também poderia fazer. Viu? Rafael disse parando. Dança é sobre expressão, sobre deixar a música entrar em você e sair através dos seus movimentos. Não importa quais partes do corpo você usa. Isabela estava hipnotizada. Pela primeira vez desde o acidente, alguém estava falando sobre dança de uma forma que a incluía, ao invés de lembrar o que ela havia perdido. Você pode me ensinar? Ela perguntou com voz esperançosa. Rafael olhou para Leonardo, claramente pedindo permissão. Leonardo estava completamente confuso sobre o que estava acontecendo, mas vendo o brilho nos olhos de sua filha, ele assentiu. Primeiro, feche os olhos e escute a música. Rafael instruiu gentilmente. Isabela fechou os olhos e inclinou a cabeça, concentrando-se na melodia que vinha da loja próxima. Agora deixe seus braços se moverem como eles querem. Não pense, apenas sinta. Isabela começou a mover os braços timidamente, seguindo o ritmo da música. Gradualmente, seus movimentos foram ficando mais fluidos, mais naturais. Leonardo observava em silêncio, completamente fascinado. Há meses, ele não via Isabela tão envolvida com alguma coisa, tão viva. Isso mesmo, Rafael encorajou. Agora inclua os ombros, o pescoço, deixe todo o seu corpo que pode se mover participar da dança. Isabela continuou dançando em sua cadeira, um sorriso crescendo em seu rosto. Era um sorriso que Leonardo não via há 2 anos. Quando a música terminou, Isabela abriu os olhos, radiante. Eu dancei! Ela exclamou. Eu realmente dancei! Rafael sorriu largamente. Você dança lindamente, Isabela. Leonardo olhou para Rafael com novos olhos. Aquele menino que ele havia julgado e humilhado havia acabado de devolver algo precioso para sua filha. A esperança de que ela ainda podia dançar. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Leonardo sentiu algo que não esperava sentir. Respeito pelo menino de rua chamado Rafael. Nos dias que se seguiram ao encontro na praça, Isabela foi uma criança transformada. Ela acordava cantarolando, pedia para ir à praça novamente e havia voltado a desenhar com entusiasmo. Mas agora seus desenhos mostravam pessoas dançando em cadeiras de rodas. Papai, Isabela disse durante o café da manhã de terça-feira. Você acha que o Rafael vai estar na praça hoje? À tarde? Leonardo quase engasgou com o café. Desde sábado, Isabela não parava de falar sobre Rafael e sobre como ele a havia ensinado que ela ainda podia dançar. Não sei, princesa. Por que você quer saber? Ele prometeu que...
Ia me ensinar mais movimentos, e eu quero mostrar para ele os desenhos que fiz. Leonardo suspirou. Parte dele ainda estava resistindo à ideia de sua filha se aproximar de um menino de rua, mas era impossível negar a mudança positiva que Rafael havia causado em Isabela. Está bem, ele disse finalmente. Podemos ir à praça depois que eu sair do trabalho. O sorriso que Isabela deu foi tão radiante que fez o coração de Leonardo se aquecer. Durante todo o dia no escritório, Leonardo não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. Sua mente voltava constantemente para a cena na praça, para a forma gentil e respeitosa como Rafael havia tratado Isabela, para a sabedoria surpreendente daquele menino de apenas 11 anos. Leonardo começou a questionar suas próprias percepções. Talvez ele tivesse julgado Rafael precipitadamente. Talvez houvesse mais naquele menino do que ele havia percebido no primeiro encontro. Às 5 da tarde, Leonardo saiu do escritório e foi buscar Isabela na escola. Ela estava esperando na porta, com o caderno de desenhos no colo e um sorriso ansioso. Vamos direto para a praça, papai. Vamos, princesa. Quando chegaram à praça, Isabela imediatamente começou a procurar Rafael com os olhos. Eles o encontraram no mesmo cantinho onde havia estado no sábado. Mas desta vez ele não estava sozinho. Havia uma roda de crianças ao seu redor e Rafael estava ensinando. Leonardo e Isabela se aproximaram para ver melhor. Rafael estava mostrando passos de dança para um grupo de 5 crianças da vizinhança. Seus movimentos eram precisos, elegantes, e havia uma naturalidade em seu ensino que impressionou Leonardo. Agora vocês tentem, Rafael dizia com paciência. Lembrem-se, primeiro sintam a música, depois deixem o corpo acompanhar. As crianças tentavam imitar os movimentos de Rafael, algumas com mais sucesso que outras, mas todas rindo e se divertindo. Rafael elogiava cada tentativa, corrigia com gentileza, encorajava quem estava com dificuldade. Ele é um professor nato, Isabela murmurou fascinada. Leonardo teve que concordar. Havia algo especial na forma como Rafael se relacionava com as outras crianças. Uma liderança natural que brotava da paciência e da generosidade. Quando Rafael notou Isabela se aproximando, seu rosto se iluminou. Isabela, você veio! Eu prometi que viria, ela respondeu radiante, e trouxe os desenhos que fiz. Rafael se despediu das outras crianças e se aproximou de Isabela e Leonardo. Desta vez, ele cumprimentou Leonardo com um aceno respeitoso. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Rafael. Leonardo respondeu, tentando manter um tom neutro. Isabela mostrou seus desenhos para Rafael, páginas e páginas de pessoas dançando, algumas em cadeiras de rodas, outras de pé, todas expressando alegria através do movimento. Estão lindos, Rafael exclamou genuinamente. Você conseguiu capturar exatamente o que eu estava tentando te explicar, que dança é sobre expressão, não sobre quais partes do corpo você usa. Isabela praticamente brilhava de felicidade com o elogio. Rafael, você pode me ensinar aqueles movimentos que prometeu? Claro! Vamos começar com algo novo hoje. Durante a próxima hora, Leonardo observou Rafael ensinando sua filha com uma paciência e habilidade que muitos professores profissionais não possuíam. Rafael não apenas mostrava os movimentos, mas explicava a lógica por trás deles, a musicalidade, a emoção que cada gesto deveria transmitir. Agora vamos tentar uma sequência, Rafael disse. Começamos devagar, sentindo cada movimento, depois aumentamos a velocidade quando você estiver confortável. Isabela seguiu as instruções com concentração total. Seus braços se moviam com graça crescente, seu rosto expressava a música que tocava em sua mente. Leonardo não conseguia acreditar na transformação de sua filha. Durante uma pausa, Rafael se aproximou de Leonardo. Senhor, ele disse hesitante, posso perguntar uma coisa? Leonardo assentiu, curioso sobre o que o menino queria saber.
Isabela me contou que ela dançava antes do acidente. Ela deve ter sido muito boa, né? Porque ela tem um talento natural incrível. A observação de Rafael pegou Leonardo desprevenido. Sim, ela amava dançar. Era a paixão dela. E o senhor? O senhor também gosta de dança? Leonardo quase riu da pergunta. Eu? Não, eu não entendo nada de dança. Rafael o olhou com uma expressão pensativa. Sabe, senhor, eu acho que todo mundo tem um pouco de dança dentro de si. Às vezes a gente só precisa encontrar a música certa. Havia algo na forma como Rafael falava, sem julgamento, com uma sabedoria que parecia muito além de seus 11 anos, que fez Leonardo refletir. Rafael, Leonardo disse impulsivamente, de onde você aprendeu a dançar assim? Rafael sorriu timidamente. Eu aprendi sozinho, observando, mas agora o professor Augusto está me ajudando a melhorar. Ele diz que eu tenho talento. Professor Augusto, um senhor muito legal que me encontrou dançando numa praça. Ele foi professor de dança profissional por muitos anos. Leonardo ficou intrigado. Um professor profissional havia reconhecido o talento de Rafael? Talvez houvesse mais naquele menino do que ele havia imaginado. Quando chegou a hora de ir embora, Isabela estava visivelmente relutante em partir. Rafael, você vai estar aqui amanhã? Ela perguntou esperançosa. Eu vou estar aqui sempre que você quiser vir, Rafael prometeu. No caminho de volta para casa, Isabela não parava de falar sobre tudo o que havia aprendido. Papai, você viu como o Rafael é inteligente e como ele é gentil com todo mundo e como ele dança? Leonardo escutava em silêncio, processando suas próprias percepções em mudança sobre Rafael. Princesa, ele disse finalmente, o que você acha do Rafael? Eu acho que ele é a pessoa mais especial que já conheci. Isabela respondeu sem hesitar. Ele me fez lembrar de quem eu era antes do acidente. Não a menina que não podia andar, mas a menina que amava dançar. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Leonardo ficou um longo tempo no escritório, pensando. Pela primeira vez, ele estava vendo Rafael, não como um menino de rua que incomodava, mas como uma pessoa, uma criança talentosa, inteligente e generosa, que havia mudado a vida de sua filha para melhor. Era uma percepção perturbadora, porque forçava Leonardo a questionar não apenas seus preconceitos sobre Rafael, mas sobre si mesmo. Que tipo de homem ele era se uma criança de 11 anos conseguia fazer por sua filha o que ele, com todo o seu dinheiro e recursos, não havia conseguido? Leonardo olhou pela janela de seu escritório, vendo as luzes da cidade, e pela primeira vez em anos questionou se realmente conhecia a diferença entre ter valor e ser valioso. Uma semana depois do primeiro encontro oficial entre Rafael e Isabela, Leonardo havia estabelecido uma rotina de levar a filha à praça todas as tardes. Era impossível negar a transformação em Isabela. Ela estava mais alegre, mais confiante, mais parecida com a menina que era antes do acidente. Rafael sempre estava lá, pontual e preparado, com novos movimentos para ensinar e uma paciência infinita. Leonardo observava as aulas informais à distância, ainda processando seus sentimentos contraditórios sobre a situação. Naquela quinta-feira, chegaram à praça para encontrar Rafael ensinando um grupo maior de crianças. Havia pelo menos 10 crianças da vizinhança, de idades variadas, todas tentando seguir seus movimentos. Alguns pais também observavam, claramente impressionados com a habilidade do menino. Ele está ficando famoso, Isabela comentou com orgulho, como se Rafael fosse uma descoberta pessoal sua. Leonardo observou mais atentamente. Rafael não apenas ensinava, ele inspirava. Havia algo magnético em sua forma de se mover, em como explicava cada movimento com paixão genuína. Era evidente que aquele talento era excepcional. Depois que as outras crianças
Foram embora. Rafael se aproximou de Isabela e Leonardo como sempre fazia. Boa tarde, Isabela. Hoje eu quero te ensinar algo especial. Você está pronta? Sempre, Isabela respondeu animada. Hoje vamos trabalhar com dança narrativa. Vamos contar uma história só com movimentos. Rafael começou a se mover e era como se estivesse pintando uma história no ar. Seus gestos falavam de alegria, depois tristeza, depois esperança, criando uma narrativa completa sem uma única palavra. Leonardo estava hipnotizado. Não havia como negar. Aquilo era arte pura. Agora é sua vez, Rafael disse para Isabela. Conte uma história que seja importante para você. Isabela fechou os olhos por um momento, pensando. Quando começou a se mover, seus gestos falaram de uma menina que corria livre depois da dor da perda e finalmente da descoberta de que ainda podia voar de outras formas. Leonardo sentiu um nó na garganta. Sua filha estava processando todo o seu trauma através da dança, encontrando cura de uma forma que nenhum terapeuta havia conseguido proporcionar. Quando Isabela terminou, Rafael aplaudiu entusiasmado. Perfeito! Você é uma contadora de histórias natural. Foi nesse momento que Leonardo tomou uma decisão impulsiva. Rafael, ele disse, se aproximando, posso falar com você? Um momento? Rafael pareceu surpreso, mas assentiu. Eles se afastaram alguns passos de Isabela. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa. Leonardo começou, claramente desconfortável. Quando te conheci, eu me comportei muito mal. Eu te julguei sem te conhecer. Isso foi errado. Rafael o olhou com surpresa. Senhor, não, deixe eu terminar. Leonardo continuou. Observando você com Isabela esta semana, vendo como você a trata, como você ensina, como você se relaciona com as outras crianças, eu percebi que estava completamente errado sobre você. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Você tem um talento incrível, Leonardo prosseguiu. E mais do que isso, você tem um coração generoso. Você deu para minha filha algo que eu, com todo meu dinheiro, não consegui dar. A esperança de que ela ainda podia ser quem ela é por dentro. Senhor Leonardo, Rafael disse baixinho, eu não fiz nada de especial. Só mostrei para Isabela o que eu já via nela. Exatamente, Leonardo disse. Você viu nela o que eu deveria ter visto. E isso me fez perceber que talvez eu não conheça minha própria filha tão bem quanto deveria. Nesse momento, Isabela se aproximou deles. Do que vocês estão conversando? Leonardo olhou para Rafael, depois para sua filha. Estávamos conversando sobre talento. Rafael, você gostaria de ter aulas de dança profissionais? O choque no rosto de Rafael foi evidente. Eu não teria como pagar, senhor. Isso não seria um problema, Leonardo disse. Seria uma forma de retribuir o que você fez por Isabela. Rafael olhou de Leonardo para Isabela, seus olhos se enchendo de lágrimas. Papai! Isabela exclamou. Isso é uma ideia maravilhosa. Mas, Leonardo continuou, há uma condição. Rafael esperou ansioso. Você teria que continuar ensinando Isabela. E eu gostaria que você viesse jantar em casa conosco no domingo. Quero que minha esposa conheça a pessoa que trouxe minha filha de volta. Rafael ficou sem palavras. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Diga que sim, Isabela gritou radiante. Sim, Rafael sussurrou, depois mais alto. Sim, muito obrigado, senhor Leonardo. Pela primeira vez desde que se conheceram, Leonardo estendeu a mão para Rafael. Quando o menino a apertou, Leonardo sentiu algo que não esperava. Orgulho. Orgulho de estar fazendo a coisa certa. Orgulho de sua filha por ter visto em Rafael o que ele não conseguiu ver. Orgulho de Rafael por ser quem ele era, apesar de todas as dificuldades. Rafael, Leonardo disse, você vai precisar de roupas novas para o jantar e para as aulas. E também vai precisar de um lugar para morar. Rafael arregalou os olhos. Senhor,
Conheço uma pensão familiar muito boa perto daqui. A dona é uma senhora maravilhosa que cuida muito bem dos inquilinos. Que tal se fôssemos visitá-la agora? Rafael olhou ao redor da praça, como se estivesse se despedindo de sua vida antiga. E os outros? Ele perguntou. Dona Maria, senhor Antônio, João, eles são minha família da rua. Leonardo sentiu o coração apertar com a preocupação de Rafael pelos outros moradores de rua. Vamos pensar numa forma de ajudar eles também, Leonardo prometeu. Mas agora, vamos cuidar de você primeiro, está bem? Rafael assentiu, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Enquanto saíam da praça juntos, Leonardo empurrando a cadeira de Isabela e Rafael caminhando ao lado deles, uma sensação estranha tomou conta de Leonardo. Pela primeira vez em anos, ele se sentia como se estivesse fazendo algo verdadeiramente importante. Não estava fechando um contrato, não estava ganhando dinheiro, não estava impressionando ninguém. Estava simplesmente ajudando uma criança talentosa a ter uma chance melhor na vida. E percebeu que aquela sensação de propósito era algo que havia estado faltando em sua vida há muito tempo. 2 semanas depois da decisão de Leonardo de ajudar Rafael, a vida de todos havia mudado de formas que nenhum deles poderia ter imaginado. Rafael estava morando na pensão da Dona Clara, uma senhora de 60 anos que o havia acolhido como se fosse um neto. Ele tinha um quarto próprio, roupas novas e estava tomando aulas de dança com uma professora profissional que Leonardo havia contratado. Mas talvez a mudança mais significativa fosse na família de Leonardo. Isabela estava irreconhecível, radiante, confiante, cheia de planos e sonhos. Ela havia se matriculado em aulas de dança adaptada e estava planejando uma apresentação especial para o fim do ano. Papai, ela disse durante o café da manhã de domingo, você vai gostar da surpresa que eu e Rafael estamos preparando para hoje. Era o dia do jantar especial que Leonardo havia prometido. Durante 2 semanas, Isabela e Rafael haviam planejado algo secreto para apresentar à família. Que tipo de surpresa, princesa? Você vai ver, ela disse com um sorriso misterioso. À tarde, Leonardo foi buscar Rafael na pensão. O menino estava elegantemente vestido com roupas novas, que Leonardo havia comprado, mas era evidente que ele ainda estava nervoso. Relaxe, Rafael, Leonardo disse enquanto dirigiam. É só um jantar em família. Eu nunca jantei numa casa de verdade, Rafael admitiu. E se eu fizer alguma coisa errada? Leonardo olhou para Rafael pelo retrovisor. Você salvou minha filha, Rafael. Trouxe alegria de volta para nossa casa. Não há nada que você possa fazer de errado. Quando chegaram à mansão, a esposa de Leonardo, Márcia, os esperava na porta. Ela havia ficado inicialmente cética sobre a situação, mas a mudança em Isabela era inegável. Você deve ser Rafael, ela disse com um sorriso genuíno. Isabela não para de falar sobre você. Rafael cumprimentou Márcia educadamente, claramente impressionado com a elegância da casa, mas tentando não demonstrar. Durante o jantar, Rafael conversou naturalmente sobre sua paixão pela dança, seus planos para o futuro e suas memórias das ruas. Ele falou com carinho sobre professor Augusto, com gratidão sobre a oportunidade que Leonardo lhe havia dado e com preocupação sobre seus amigos que ainda viviam nas ruas. Leonardo me disse que você se preocupa com as outras pessoas que conheceu na rua, Márcia comentou. Eles cuidaram de mim quando eu não tinha ninguém, Rafael explicou. Dona Maria sempre dividia sua comida comigo, mesmo quando ela estava com fome. João me ensinou a me defender. Senhor Antônio me contava histórias para eu não ficar com medo à noite. Leonardo e Márcia trocaram olhares. A gratidão e lealdade de Rafael eram impressionantes. Na verdade, Leonardo disse, tenho uma proposta sobre isso. Que tal se criássemos um programa para ajudar pessoas em situação de rua? Você poderia ser nosso consultor, nos ajudar a entender o que realmente funciona. Rafael arregalou os olhos.
Sério? Completamente sério. Você conhece a realidade melhor do que qualquer um. Depois do jantar, chegou o momento da surpresa. Isabela e Rafael se posicionaram na sala de estar, que havia sido preparada como um pequeno palco. Papai e mamãe, Isabela anunciou. Rafael e eu preparamos uma apresentação especial. É uma dança que conta nossa história. A música começou. Uma melodia suave e emotiva. Isabela e Rafael começaram a dançar juntos, ela em sua cadeira de rodas, ele de pé ao seu lado. Era uma coreografia que contava a história de duas pessoas diferentes que se encontraram e se transformaram mutuamente. Os movimentos falavam de solidão inicial, do encontro inesperado, da descoberta da amizade, da superação dos preconceitos e, finalmente, da alegria da aceitação e do amor. Leonardo assistia com lágrimas nos olhos. Era impossível não se emocionar vendo sua filha dançar com tanta alegria, vendo Rafael compartilhar seu talento com generosidade, vendo como duas crianças tão diferentes haviam encontrado uma amizade verdadeira. Quando a apresentação terminou, a família aplaudiu de pé. Márcia estava chorando. Leonardo tinha um nó na garganta. E Isabela e Rafael se abraçaram, radiantes. Foi perfeito, Márcia disse, abraçando tanto Isabela quanto Rafael. Leonardo se aproximou dos dois. Rafael, eu preciso te pedir perdão publicamente. No dia que te conheci, eu te julguei pela sua aparência, pela sua situação. Eu fui cruel e preconceituoso. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Rafael olhou para Leonardo com maturidade surpreendente. Senhor Leonardo, aquele encontro foi importante para mim também. Me fez perceber que eu precisava acreditar mais em mim mesmo, e olha só onde chegamos. Papai, Isabela disse, Rafael me ensinou que dançar não é sobre o que você não consegue fazer, é sobre expressar quem você é por dentro. E você, papai? Quando foi a última vez que você dançou? Leonardo riu. Eu não sei dançar, princesa. Todo mundo sabe dançar, Rafael disse com um sorriso. Você só precisa encontrar sua música. 3 meses depois, Leonardo havia criado o Instituto Rafael e Isabela, uma organização que oferecia aulas de arte e dança para crianças em situação de vulnerabilidade. Rafael se tornou o primeiro instrutor oficialmente contratado, enquanto continuava seus estudos e suas próprias aulas. Isabela estava se preparando para sua primeira apresentação pública, uma coreografia que ela e Rafael haviam criado juntos sobre superação e amizade. E Leonardo? Leonardo havia descoberto que sua verdadeira riqueza não estava no banco, mas nas pessoas que amava e nas vidas que podia tocar positivamente. Numa manhã de sábado, voltaram todos juntos à praça onde tudo começou. Mas agora, ao invés de um encontro de humilhação, era um encontro de celebração. Dezenas de crianças da comunidade se juntaram a eles para uma aula de dança ao ar livre. Leonardo observava Rafael ensinando com paciência, Isabela rindo livremente e outras crianças descobrindo seus próprios talentos. Ele percebeu que, às vezes, os encontros mais improváveis podem levar às transformações mais profundas. E quando Rafael estendeu a mão para ele, convidando-o para dançar junto com todos, Leonardo não hesitou. Pela primeira vez na vida, ele dançou, desajeitado, sem técnica, mas com o coração cheio de gratidão. A praça, que um dia foi palco de preconceito, agora ecoava com risos, música e a prova de que o amor e a compreensão sempre vencem o medo e o julgamento. Rafael havia mostrado que não importa de onde você vem ou qual sua situação, todos carregam dentro de si algo valioso para oferecer ao mundo. E Leonardo aprendeu que ser verdadeiramente rico significa reconhecer e valorizar essa riqueza humana em cada pessoa que cruzamos. Histórias como essa nos lembram que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é por dentro. Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer sua história?
Quantas vezes um simples gesto de bondade mudou o rumo de um dia ou até de uma vida inteira? Pense nisso. E se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários o que mais te emocionou. Aproveita e deixa o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias inspiradoras como essa e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo de transformação e esperança.